Bom dia a todos. Como o Rafael comentou, eu sou anestesiologista de formação, trabalho no AC Camargo desde 2011. Então, por 8 anos, eu fiquei debruçada sobre os dados do meu grupo de anestesia. A gente coleta os dados de todas as anestesias realizadas desde 2004, para vocês terem uma ideia. E aí eu ficava debruçada sobre os dados, tentando implementar ciclos de melhoria. Como é que a gente pode tornar a nossa anestesia mais segura, melhor, entregar melhores desfechos, fazer com que o paciente cirúrgico fosse embora para casa mais cedo, com menos dor. Então, por conta disso, por gostar muito de dados, né, eu comecei a trabalhar com o Dr. Vitor em 2018, já pensando nos dados institucionais, e em julho de 22 a gente criou o Escritório de Valor. Então, o Escritório de Valor, ele é formado por 5 grandes áreas que acabam cobrindo toda a jornada do paciente. Se vocês observarem, começa desde a prevenção, passa pela navegação e segmento, reabilitação e cuidados paliativos, desfechos clínicos, desfechos em saúde, que podem ser complicações, ilho, fístula, internação, visita ao PS, reoperação, até desfechos funcionais e de qualidade de vida. Uma paciente que faz uma cirurgia da mama e esvaziamento axilar, ela consegue depois levantar esse braço, ela tem a funcionalidade, ela evolui com dor crônica, não evolui. Um paciente que opera de câncer de pulmão no AC Camargo e era um saxofonista, ele volta a ser saxofonista ou não? Ele tem que parar. Então, são desfechos que nos interessam muito e a gente tem coletado no Escritório de Valor. Também o Tumor Board, que são as reuniões multidisciplinares para os casos complexos, e custo-efetividade. Custo-efetividade, eu acho que é a área que tem mais relação com a fala de hoje, porque, de fato, a gente tenta coordenar toda a jornada do paciente, melhorando a eficiência, reduzindo o desperdício com as outras áreas, e a área de custo-efetividade, ela olha para todos esses dados da jornada e fala como que a gente pode fazer melhor, obedecendo a equação de Porter, entregar o melhor valor para o paciente pelo menor custo. É isso que a gente faz. Então, acima de tudo, o Escritório de Valor é uma área de dados. As decisões são tomadas em dados. E aí, só para complementar com tudo que eu trabalho, né, que a Raquel vem liderando lá no AC Camargo e com a fala do Daniel, o que a gente tem feito também lá no Escritório de Valor? A gente tem procurado formas de garantir acesso a medicamentos de alto custo, incluindo a farma também no jogo, por que não? Então, atualmente, nós temos 3 contratos de compartilhamento de risco, um com a Johnson & Johnson, que é de material cirúrgico para cirurgias coloretais. Se a gente performa bem, somos bonificados com kits adicionais para poder operar outros pacientes, e 2 com a Roche, um para carcinoma de pulmão pequenas células e outro para hepatocarcinoma, e aí é um compartilhamento de risco com 2 drogas, o atezo com o bevacizumab, que se o paciente tiver progressão da doença até determinado ciclo, a gente entende que a droga falhou. E aí a Roche devolve para a gente o número de caixas utilizadas por esse paciente. E a gente tinha firmado um compromisso no ano passado, aqui no evento com as operadoras, que nós devolveríamos o valor, né, das caixas, caso houvesse a falha, para o sistema de saúde, para a fonte pagadora. E, de fato, recentemente, coisa de 1 mês e meio, mais ou menos, nós anunciamos a devolução para 2 operadoras, que nós tivemos 2 falhas, uma em hepatocarcinoma e outra de carcinoma de pulmão pequenas células, e nós já entramos em contato, enviamos uma carta para as operadoras para fazer a devolução como desconto em conta. Então, esse dinheiro não fica com a gente quer manter, de fato, a sustentabilidade do sistema financeiro. E já na fase de assinatura com a Roche, a gente vai lançar um outro, que é carcinoma de pulmão não pequenas células, que é o mais frequente ainda, 85% dos cânceres. E esse é um pouco diferente. Se o paciente em uso da imunoterapia para esse tipo de câncer, ele se mantém vivo até o 14º mês, a Roche assume o custo até o final dos 24 meses, a partir de então. Então, quer dizer, a droga performou tão bem que nós seremos bonificados pela boa assistência. E é importante frisar que isso só é possível porque nós temos dados. Nós temos o nosso RHC, nós temos o pessoal da pesquisa, e graças, né, às nossas taxas de sobrevida que vocês veem no Observatório do Câncer, elas são tão boas que a Roche se sentiu confortável em firmar um acordo de compartilhamento de risco conosco. Então, de forma resumida, eu acho que da fala de hoje, é isso que a gente tem tentado fazer no AC Camargo. Como que a gente gerencia esses medicamentos de alto custo, pensando como entregar, ainda assim, o benefício para o paciente,
por um valor que seja justo. Acho que é essa a grande questão. Então, dentro do OAC, nós temos também, pela área de custo-efetividade do escritório de valor, o comitê de ATS. Toda droga que chega no mercado, necessariamente o médico ele precisa abrir uma ficha para o comitê de ATS, pedindo para que a gente analise a custo-efetividade, qual que é o desfecho melhor entregue e qual que vai ser o custo incremental por esse desfecho entregue. E com a análise do comitê de ATS, a gente delibera se essa droga vai ser incorporada ou não. Tem muita droga que a gente decide não incorporar justamente porque acrescenta 3 meses de vida por um custo absurdo. Vale a pena incorporar isso no nosso protocolo? Eu acho que não. Então é esse tipo de discussão que a gente tem em reuniões mensais no comitê de ATS. Protocolo de redução de doses, como a Raquel bem explicou, e outros protocolos alternativos de otimização de protocolos, como o de melanoma, e os acordos de risk sharing. Então isso a gente tem feito constantemente e nos últimos 2 anos e meio, pensando dentro do escritório de valor e dentro de toda a organização, como é que a gente melhora cada vez mais. Para mim, como gerente do escritório de valor, interessa saber, eu estou à disposição, eu tenho alguns dados na mão, eu quero ouvir de vocês. Então fala, poxa, para a gente no AC Camargo, esse pedaço aqui não faz sentido, não bate com os nossos dados. Está muito cara a jornada nessa etapa. Me mostra, porque eu quero olhar para dentro de casa e ver o que eu posso melhorar também. Que esse é um exercício diário que a gente faz. O escritório de valor tem 35 pessoas trabalhando para isso. Todos os dias a gente está olhando para a jornada e como que a gente pode otimizar. Então esse tem sido o nosso trabalho. Obrigada.